E uma das divergências que existe é a respeito de como lidar com o próprio eleitor. Pois hoje saiu uma pesquisa da Meio Ideia que demonstra, é uma boa notícia, Flávio Bolsonaro à frente de Lula por menos de 1 ponto percentual, 0,8 pontos percentuais. Menos de 1 ponto percentual. 0,6, perdão. Eu não consigo enxergar aqui. 45,3 tem como aumentar? 45,3 a 44. É que o meu retorno é pequenininho, não mudou nada. 45,3 a 44,7. Pronto. É uma vantagem pequena. Mas há um componente importante a se observar, que é esse componente que eu comentei na semana passada. Eu perguntei aqui no programa o quanto que o eleitor do Flávio está à frente, é um resultado maravilhoso, melhor do que qualquer Bolsonaro teve até hoje, mas o quanto que esse eleitor do Flávio estaria consolidado, o quanto que ele aceitaria de posicionamentos que são moderados demais e o quanto que ele aceitaria da falta de exposição de pautas de direita, que são muitas, as posições do Flávio de direita são muitas. Essa, por exemplo, da maioridade penal, que eu disse ontem, e trago aqui, porque ontem a gente estava sem o gráfico, vejam que coisa impressionante. 90% de aprovação para a redução da maioridade penal. Uma pauta do Flávio Bolsonaro. Impossível, né? Mais aprovação. Não existe nenhuma pauta popular com mais aprovação que isso. Tantas outras pautas que são do Flávio, são na área de segurança pública, econômica, etc., o próprio posicionamento dele antissistema são pautas de direita. E é por isso, inclusive, pela essa falta de divulgação de propostas do Flávio, que a gente travou uma guerra tão grande com os deputados que têm influência sobre a base e que não dão visibilidade necessária a essas propostas direitas do Flávio. Não basta só fazer conteúdo contra o Lula. É bom fazer conteúdo contra o Lula, claro, mas é importante mostrar aos eleitores quais são as propostas do Flávio, qual é a ideia do Flávio. Olha a luta que o Flávio está travando para que um vagabundo de 17 anos que matou alguém, que roubou alguém, não continue solto. Mas existe uma tese no entorno da direita e com influência na campanha, e eu já trouxe essa tese aqui, de que o Flávio já tem o voto bolsonarista. Os eleitores dele já estão consolidados. Eu disse aqui no programa, esses dias eu ouvi uma outra frase de que o Flávio podia estar pintado de merda que o percentual da população contaria votando nele. E eu discordo muito. Talvez pela minha interação com vocês, né? A gente vive nesse mundo caótico de treta, crise, xingamento e tudo mais, e eu percebo que o eleitor do Flávio e que compartilha das nossas ideias, ele é o contrário do gado. Ele é um eleitor extremamente crítico. Essa pesquisa do Meio Ideia mostra exatamente isso, que o eleitor da direita é o mais crítico, e mostra em números. Por quê? Porque em termos de consolidação de voto, a realidade das pesquisas mostra o oposto dessa ideia de que o Flávio já tem os votos da direita. Por quê? Porque, segundo a pesquisa, 43,1% das pessoas que dizem que vão votar no Flávio afirmam que ainda podem mudar o seu voto. Compara isso com Lula, cujo o número de eleitores que ainda podem mudar o voto é de que percentual? 27%. 27%. Aí vocês façam as contas. Se você acha que o Flávio tem 30%, 40% do eleitorado no primeiro turno e 43% desses caras podem mudar o voto, a gente está falando de alguma coisa como 15, 17 pontos percentuais. 17% dos eleitores.
peraí, então você tem 15, 17% dos eleitores totais da eleição em risco. E aí você vai acenar e abandonar o seu eleitorado que você acha que está garantido para quê? Para ganhar 2% do Zema que dizem que podem mudar de voto? Que estratégia maluca. O quanto você pode abrir mão da sua militância pedindo voto e fazendo campanha para você com pessoas engajadas que não vão preferir ficar dormindo no domingo em vez de votar, pessoas que consideram o resgate do Brasil como uma missão. O quanto você está disposto a abrir mão das pautas conservadoras que essas pessoas querem para conseguir o percentual de votos ínfimo do Zema ou quem quer que seja. É uma conta que não faz sentido. E às vezes, é óbvio, né? Existe um raciocínio fácil, um atalho mental que o sujeito sente um gênio nesse atalho. De que o Flávio tem 40%, o Lula tem 40%, então tem 20% aí no meio que eu preciso conquistar. Como é que eu faço para conquistar os 20% que não estão votando em mim? Aí eu vou adotar uma posição que não é a minha e vou adotar uma posição mais neutra para me tornar mais palatável a essas pessoas. Esse é o raciocínio direto, mas errado, porque política não funciona assim. Você precisa de cabos eleitorais, você precisa de uma população motivada, você tem um fenômeno de não voto, você precisa diminuir o percentual dessas pessoas que não votam. Então o grande desafio, e por isso que é um raciocínio mais sofisticado, é como você vai conquistar eleitores que não estão votando em você, sem perder os que já votam em você. Se política funcionasse dessa forma fácil, fazer, moderei o meu discurso, então vou ter um voto moderado, não vou perder o voto conservador, aí virar fácil. Não precisava nem de estrategista. Ganhar a eleição seria tranquilo para um político relativamente popular. Na verdade, quem ganharia a eleição seria o Geraldo Alckmin, seria o Ratinho Júnior, porque ele é moderado, todo mundo vai poder votar nele, ele não perde nenhum eleitor. Só que a política mudou, não existe mais isso. Assim foi durante muito tempo. Mas a política não é mais assim. A política hoje necessita de engajamento. Felizmente, eu não vou trazer só a solução, não vou trazer só o problema, eu vou trazer a solução, porque eu acho que a solução é até relativamente simples. Crianças em casa igual gritaria. Eu vou retomar meu raciocínio. Eu já disse essa estratégia brilhante, que eu acho que o caminho para a vitória do Flávio é relativamente simples. O meu ponto de vista é que a rejeição ao Bolsonaro, herdada parcialmente pelo Flávio, é uma rejeição não às propostas do Bolsonaro, mas à estética do Bolsonaro. O brasileiro apoia as propostas da direita, encampadas pelo Bolsonaro. É só você ver esse número de 90% apoiando a redução da maioridade penal. Mas um certo percentual de brasileiros não consegue aceitar a estética do Bolsonaro. E muitas vezes são pessoas influentes, são as pessoas mais ricas, são as pessoas que estão na Faria Lima, são as pessoas que estão em Brasília, as que compartilham as percepções expressadas pela Globo News. Então são pessoas cujo percentual de votos é desproporcional ao percentual de influência. Mas essas pessoas, claro, precisam ser representadas. E como se torna palatável a essas pessoas que têm nojo estético do Bolsonaro? Bom, a solução é simples. No caso do Flávio, basta que ele seja ele mesmo. Basta ele ter as políticas de direita, as propostas de direita, que vão agradar a nossa base, principalmente em contraste com as políticas do Lula, e adicionar isso à estética do Flávio Bolsonaro, que é um dos caras mais gente boa que você vai conhecer na sua vida. É o meu amigo Flávio. É o meu amigo Flávio, ele é o seu amigo Flávio. Ele é um cara gente boa. O Flávio, esse é o superpoder dele.
O Flávio esteve aqui em Miami, algumas pessoas vieram conhecê-lo e tal, e eu não vou dizer pessoas, eu falei assim, você vai conhecer o Flávio, você vai sair de lá apaixonado por ele. O cara sai de lá achando que o Flávio é o cara maior do mundo. Que pessoa espetacular, que cara, gente boa, que incrível que um candidato líder à presidência seja assim, gente boa. O Flávio nunca vai dizer que não é coveiro, nunca vai faltar a empatia do Flávio com as pessoas, é um cara doce, um cara empático. Esse é o superpoder do Flávio. Se você conhece, você gosta dele. Por isso que eu falo. Como que se ganha eleição? É só o Flávio aparecer. É só ele ser ele mesmo. É só ele dar mais entrevistas. Isso vai acontecer ao longo da campanha. Quanto mais contato com o eleitor ele tiver, melhor. Sem vídeo com bokeh, com câmera profissional, roteirizado, só ser ele. Ele vai, obviamente, precisa continuar se preparando na questão das propostas, e quanto mais ele fizer, melhor, mas basta ser ele. Porque ele vai mostrar para o nosso eleitor que ele tem propostas que são as nossas propostas, sem aquela maluquice de pele da misoginia, e a estética correta. Por isso que eu me engajei tanto para que ele fosse candidato. Ele é mais doce que o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um cara de gente boa. Quem conhece ele gosta dele também, mas ele gera muita má vontade em determinado momento com algumas pessoas. Tem um pessoal que fica com um nojinho estético do Bolsonaro, o Bolsonaro Derangement Syndrome. O Flávio não tem esse problema. Esse é o caminho da vitória. Não achar que o nosso eleitor está garantido. Não achar que o nosso eleitor está garantido. Esse é o caminho para a derrota. Porque depois, quando você perde o eleitor, é igual o cliente, quando você aprende isso em marketing, né? Você tem que tomar cuidado, porque depois que você perde o cliente e você não consegue reconquistar, já era. Já era. Esse cara sai falando mal de você para todo mundo. Numa onda onde o eleitor se sinta traído pelo Flávio, esse eleitor vira não mais um cabo eleitoral, e sim um detrator.